Levítico capítulo 6, versículo de número 13. Vamos ler do 8 ao 13, tá, irmãos? Versículo 8. Fique de pé em reverência à palavra. Também Rodrigo está aqui. Meu amigo Rodrigo vai servir a gente com teclado, vai adorar a Deus já já, no final da ministração. Conheço o Rodrigo de muitos anos, passou pela Equimar, e nós temos uma aliança. Levítico 6, capítulo 6, versículo 8. Hoje está gravando, tá, Matos? Aos irmãos que estão online, está gravando? Está em live? Live não, né? Ah, tá, desculpa. Corta essa parte. Deixa para lá. Capítulo 6, versículo de número 8. Você que está sem Bíblia, ou você que está com Bíblia e percebe que alguém não tem, por favor, dê uma carona bíblica para o seu irmão aí. Mas vamos ler todo mundo, tá bom? Encontrou aí? Levítico 6. Versículo 8. Diz assim o texto, irmãos. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, e a regulamentação acerca do holocausto. Diga, acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã. Diga, ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo não se apagará. Nessa versão diz assim: onde o fogo deve ser mantido aceso. O sacerdote vestirá sua roupa de linho, os calções de linho por baixo retirará as cinzas do holocausto, que o fogo consumiu no altar, e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, e não deve se apagar. Versículo 12. Toda manhã o sacerdote acrescentará a lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Versículo 13 é o nosso versículo. No 3 a igreja junto vai dizer: 1, 2, 3. Você vai virar para alguém do seu lado e você vai citar esse texto para ele. Diga: o fogo arderá continuamente. Você vai citar a minha versão para ele agora. A nova versão internacional vai dizer assim: diga para o seu irmão: mantenha-se o fogo continuamente no altar e não deve ser apagado. Diga: o fogo no altar não deve ser apagado. Diga: não deve ser apagado o fogo no altar. Quem está aqui, diga amém. Sente no seu lugar. Glória a Deus. Obrigado pela Bíblia, mulher de Deus. Amém. Glória a Deus. Levítico capítulo 6. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Levítico, irmãos, é um dos livros, isso aqui é estatística, menos lido no meio dos cristãos, e principalmente no meio de nós protestantes. Provavelmente, se você pegar a sua Bíblia aí, aonde existe as capas ou as folhas, perdão, mais encardida é no livro de Salmo, porque nós temos uma facilidade de lermos Salmos, porque o livro de Salmos, eles nos conectam à realidade dos salmistas, das circunstâncias que os salmistas viveram naquela época. Então nós facilmente lemos o livro de Salmos. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Então dificilmente aqui alguém vai gastar tempo lendo o livro de Levítico, porque se trata de um livro de leis. Sabe o Vademecum do Brasil, na nação brasileira?
o que o Vademecum é para o Brasil, o livro de Levítico é na cultura judaica. São as leis de Deus, são leis funcionais, leis dadas por Deus através de Moisés, dadas ao sacerdote Arão, para que Arão pudesse administrar liturgicamente o tabernáculo, liturgia do culto, liturgia do povo. Livro de Levítico é Deus ensinando o povo a cultuar. Livro de Levítico também é Deus ensinando o povo a viver de maneira civilizada naquela peregrinação rumo à terra prometida. Olha para mim, quanto tempo o povo de Israel passou andando no deserto antes de chegar na terra prometida? 40 anos, um povo bagunçado, irmãos, um povo que não tinha nenhum comportamento de gente. Então Deus, vendo que o povo dele, que não era uma nação ainda, era apenas um povo, você está aqui, diga amém. Era apenas um povo bagunçado, desorganizado, que acabara de sair de 400 anos de escravidão. Então o que Deus faz? Deus usa os 40 anos naquela peregrinação no deserto para organizar o povo. Então o livro de Levítico é Deus organizando o seu povo, para que o seu povo pudesse ocupar a tão sonhada terra prometida. Então Deus, no livro de Levítico, ele organiza leis funcionais, leis litúrgicas, leis jurídicas, leis e mais leis. O livro de Levítico, ele registra as leis, tornando-se também, por meio da cultura judaica, um livro jurídico. E o capítulo 6, que é o capítulo que nós lemos, fala exatamente sobre as leis de Deus em relação ao holocausto, as leis de Deus em relação ao sacrifício. Você sabe que no Antigo Testamento o holocausto era uma oferta de animal, que o sacerdote, olhe para mim por favor, eu quero que você compreenda bem isso, para que você entenda a mensagem. O sacerdote, ele ofertava de tempo em tempo um cordeiro sem defeito, para expiar o pecado do povo. O sacerdote, diz a Bíblia, de tempo em tempo, ele entrava em um lugar chamado Santíssimo Lugar, e nesse lugar, diz a Bíblia, o sacerdote tinha uma bandeja de prata, e tinha um cordeiro nessa bandeja, imolado. Você está aqui? Diga amém. E antes dele entrar nesse lugar, Santíssimo Lugar, tinha um outro lugar, onde tinha um altar de prata, e tinha um fogo sobre esse altar, e depois que o cordeiro estava imolado, sem sangue, aquele sacerdote então, ele dava aquele cordeiro como holocausto, como oferta, para expiação do pecado do povo. Depois da morte desse animal, o sangue sorria, diz o texto, que a carne daquele holocausto deveria ser queimada. Por isso o ofertório do sacrifício tinha que ser sobre um altar que era geralmente ou de pedra ou de prata, sobre o qual havia uma chama, e diz a Bíblia que essa chama, que esse fogo consumia o holocausto. E o que não podia faltar nesse altar? Fogo. E o que o fogo não podia fazer? Ele não podia se apagar. Por isso, repetidas vezes, no capítulo 6 de Levítico, nós iremos ver Deus repetindo: Moisés, avisa para o povo que enquanto a oferta, o holocausto, o sacrifício estiver no altar, o fogo não vai se apagar. E por lei, Deus estabelece esse princípio. Qual o princípio? A chama não pode se apagar. Queria que você repetisse para a pessoa que está ao seu lado, dizendo: a chama não pode se apagar. Diga: a chama tem que consumir todo o sacrifício. Diga para o seu irmão: a chama tem que consumir o corpo todo. Por isso que o fogo não pode se apagar. Olhe para mim, e diz a Bíblia que até pela manhã, é a noite toda, tem que ter fogo para consumir o corpo. Que corpo? Do sacrifício. O que é o sacrifício? É a oferta, é o holocausto. E o que o fogo tem que fazer? Tem que consumir todo o corpo.
toda essa cerimônia do holocausto passou por todo o Antigo Testamento simplesmente no propósito de apontar o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Mas nesse texto que lemos existe algo interessante, irmãos. Esse fogo que não pode se apagar, ele tem uma tradução teológica. Esse fogo de Levítico capítulo 6, que não pode se apagar, ele aponta aqui para o fogo do Espírito. Porque eu não sei se você sabe, mas teologicamente falando, fogo na Bíblia tem alguns significados. Tem pelo menos uns 3 significados. Tem o fogo das aflições, que são as pressões da vida que nós passamos diariamente. Inclusive Tiago, escrevendo a sua carta, no capítulo 1, ele vai dizer: amados irmãos, não estranheis o fogo que arde entre vós. Que fogo Tiago está falando? Tiago está falando do fogo das provações. As provações que nos refinam, as provações que nos moldam, as provações das dificuldades diárias. Você está aqui? Você está comigo? Qual outro fogo? O fogo também do juízo de Deus. Fogo é juízo. Mas tem um outro fogo, é sobre esse fogo que eu quero falar nessa noite para os irmãos, que é esse fogo de Levítico, que é o fogo do Espírito. Tem alguém aqui? Está João Batista no Rio Jordão, batizando o seu povo nas águas. Pessoas eram batizadas nas águas. Batismo nas águas, olhe para mim por favor, é uma sinalização de arrependimento de pecado. Então o que João está fazendo no Jordão? Ele está batizando as pessoas nas águas. As pessoas estavam se arrependendo dos seus pecados, e a expressão pública de arrependimento de pecado é o batismo, é a imersão. O que é o batismo nas águas? É uma expressão pública de que eu, José Arilson dos Santos Oliveira, estou morrendo definitivamente para o mundo e revivendo para Cristo. E aí João está lá fazendo isso. As pessoas estão se arrependendo e ele está batizando. De repente ele para e diz: escutem, mas vem um que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele é mais poderoso, eu não sou digno. E esse que vem, que é mais poderoso e eu não sou digno, ele vem para batizar vocês com fogo. E o que é esse fogo? Este fogo é um selo do Espírito. O que é esse fogo, pastor? Esse fogo é um selo, é uma marca que todo cristão que recebe o Espírito de Deus vive. É um fogo que consome de nós as nossas impurezas. É o fogo que nos incendeia, que nos deixa aceso para as coisas de Deus. É aquilo que Jeremias fala no seu livro, dizendo: eu tentei parar de pregar, eu tentei parar o ministério, eu tentei enterrar a minha chamada e a minha vocação, mas de dia e de noite havia um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. O que é esse fogo, irmão? Esse fogo é a combustão do Espírito que me dá vida, me traz vida. E o que esse fogo ele faz? Ele queima aquilo que é carnal nas nossas vidas. No Velho Testamento, todos os sacrifícios que aconteciam lá, com cordeiro sendo sacrificados e depois queimados, remetiam para Jesus, o sacrifício final. E aí, eu acho muito interessante, porque a gente não pode mais, olhe para mim por favor, a gente não pode mais fazer o que Arão, os sacerdotes e os sumos sacerdotes faziam no Antigo Testamento, que era matar cordeiro para trazer no altar para sacrificar. Diga para o seu irmão: nós não podemos mais matar cordeiro. Por quê? Não foi
foi só porque Jesus morreu numa cruz. Não, foi porque Paulo, ele configurou o culto. Diga para o seu irmão, Paulo configurou o culto. Um upgrade, um F5, ele atualizou o culto da igreja. E o que ele diz? Paulo, ele lê Levítico 6, o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Ele entende, tem que ter oferta no culto, tem que ter sacrifício no culto, tem que ter holocausto no culto. Então Paulo configura, já que eu não posso mais matar cordeiro para sacrificar como holocausto, eu rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Isso é vosso culto. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Antigo Testamento a oferta, vem cá oferta, vem cá cordeiro, cevado, abaixa aqui, olha para mim. No Antigo Testamento a oferta, ela era manipulada. Quem manipulava a oferta? O sacerdote, a religião. A oferta, o holocausto não tinha querer. Então o que acontecia? A manipulação do sacerdote. O sacerdote pegava o cutelo. Como a oferta iria espernear se ela fosse queimada viva? Você está aqui, irmão? Ela ia se debater, sofrimento terrível para o animal. O que o sacerdote fazia? O sacerdote manipulava a oferta. O que ele fazia? Ele pegava o cutelo, vazava todo o sangue. Depois que o sangue saía, ele pegava o corpo do cordeiro, colocava numa bandeja e deixava em cima do altar. Essa oferta era manipulada. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, irmãos, agora, nesse tempo, não tem mais sacerdote que vai manipular vocês. Você está aqui? Não tem mais fogueira santa. Não tem mais campanha de 7 sexta-feira. Não tem mais campanha das 7 unções. Agora, para você que nasceu de novo e entendeu o sacrifício de Jesus, não é mais manipulação da religião. Agora você se torna um voluntário. A oferta não é mais levada. No Novo Testamento, no culto da igreja neotestamentária, eu voluntariamente decido ir para o altar. Tem alguém aqui nessa madrugada que decide se ofertar voluntariamente? Não. Tem alguém aqui nessa madrugada que decide se ofertar voluntariamente? Pelo amor de Deus! Tem alguém aqui nessa madrugada que deseja se transformar em holocausto no altar do Senhor? Diga para o seu irmão, diga, você não passa de uma oferta. Holocausto. Que é isso, pastor? Olhe para mim. Vigília. Quem é o sacrifício? Perguntar de novo. Quem é o sacrifício? No Velho Testamento, o sacrifício era um animal. No Novo Testamento, o sacrifício é... Diga para o seu irmão, meu corpo. Agora detalhe, no Velho Testamento o sacrifício era morto. No Novo Testamento Paulo está dizendo, apresentei o vosso corpo como sacrifício. Diga para o seu irmão, tem que ser vivo, porque vai morrer como oferta no altar. O fogo vai ter que queimar você que está vivão. Vivão para as coisas do mundo. É vivão para academia. É vivão para o Instagram. É vivão para o WhatsApp. Vai queimar. O fogo de Deus vai queimar nessa madrugada. Você que está muito vivo.
que Paulo está dizendo? Olhe para mim, por favor, olhe para mim. Nós precisamos ofertar o nosso corpo ao Senhor. Diga você, irmão, nessa madrugada nós iremos praticar o holocausto. Pastor, qual corpo? O nosso corpo é um alto holocausto. Um holocausto voluntário de si mesmo. Levítico está falando de um corpo inextinguível. E fala de um fogo que não pode se apagar. E no Novo Testamento, esse fogo simboliza o poder do Espírito. Enquanto em Levítico, diz a Bíblia, que o fogo não poderia se apagar, porque ele consumia o corpo do animal. No Novo Testamento, na igreja neotestamentária, esse fogo é o poder de Deus. Olhe para mim. Jesus confirma essa palavra quando ele está perto da sua morte, da via sacra, do seu propósito final. Ele reúne os seus discípulos e diz: vocês precisam permanecer na cidade, até que do alto vocês sejam revertidos do poder. Lucas capítulo 24, 42. Jesus faz uma promessa e Jesus faz um pedido: permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revertidos do poder. Os discípulos não permaneceram, se desviaram. Então Jesus tem uma outra missão depois que ressuscita. Qual? Trazer os 12 de volta. Já não é mais 12, agora é 11, porque Judas Iscariotes se mata. Então esses 11 que ele traz de volta, entende o propósito de novo e vão para a cidade. Qual cidade? Jerusalém. Era a grande festa da colheita. Eles estão lá no cenáculo. Só que a equipe que Jesus deixa é uma equipe de 12, mas só tem 11. Então alguém tem que substituir quem morreu. Quem? Matias. Quando colocam Matias no lugar de Judas, diz a Bíblia que eles estão no cenáculo e eles começam a orar. Diga para o seu irmão: orar. Orar, irmão. Diga: não tem fogo sem oração. Não tem poder de Deus sem oração. Não tem poder de Deus sem fervor e intercessão. Não tem fogo de Deus sem prática de oração. Eles estavam orando. Você está aqui? Atos capítulo 2. Se cumpre aquilo que foi falado em Atos capítulo 1, 8. Atos capítulo 2, se cumpre o que Jesus fala em Lucas capítulo 24, versículo 42, que eles precisavam permanecer na cidade. Atos 2, diz a Bíblia, que depois que a equipe está completa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, lembra? Do alto vocês vão ser revertidos do poder. Essa palavra poder no grego é dunamis, que é dinamite, explosão, é fogo. Jesus está dizendo: vocês serão revertidos de um poder semelhante a uma explosão. Em Atos capítulo 2, o que Jesus fala se cumpre, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento impetuoso que encheu toda a casa aonde eles estavam reunidos, e eles foram batizados com línguas como se fosse de fogo. Diga para o seu irmão: entrou no fogo, vai ter que se queimar. Diga para o seu irmão: o fogo queima, o fogo pega no pavio que fumega. Quanto mais o fogo pega, mais o fogo vai pegar. Diga para o seu irmão: o fogo pega, irmão. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus só precisa de uma fagulha. Não, você não entendeu. Deus só precisa de alguém em chama. Uma fagulha
é capaz de colocar fogo em toda uma floresta. Não sei se você está entendendo. Deus só precisa de você para que lugares sejam influenciados pelo fogo de Deus. Diga para o seu irmão: você é o incendiário na tua casa, você é o incendiário na tua célula, você é o incendiário no teu ministério, você é o incendiário nessa igreja. Irmão, quem está frio, quem está morno, vai ser incendiado por homens e mulheres cujo coração está queimando de amor por Ele. Alguém escreveu dizendo: dai-me 100 homens que sejam cheios do fogo de Deus, e nós veremos 100 homens que irão transtornar o mundo. Diga para o seu irmão: fogo. Diga: fogo. Fogo, meu Senhor, manda. Quero sentir teu poder. Então, pastor, o que mantém o fogo do Espírito aceso? Eu falei aqui. O que mantém? O nosso corpo. E aí, você vai ver Paulo dizendo assim, ó: apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo. Não só vivo, tem que estar puro, santo e agradável a Deus. O que mantém a chama do Espírito acesa? O nosso corpo. Agora, a minha pergunta nessa madrugada para vocês é: por que a chama tem se apagado na vida de tantos discípulos de Jesus? Nós estamos vivendo o que o Apocalipse chama de apostasia, o abandono da fé. Nós estamos vivendo o que Apocalipse chama de mornidão. Crente morno. O que é o crente morno? O crente morno não é aquele que um dia foi frio e está esquentando. O crente morno é aquele que um dia foi quente, mas hoje esfriou, mornou, está no spa. Ele não está sentindo nada. Ele está na igreja, mas está alheio a tudo que está acontecendo. Só que o crente morno, ele não é morno para tudo. Engraçado, o crente morno só é morno para as coisas de Deus. Ele não é morno para academia, irmão. Ele não é morno para passar horas no Instagram, irmão. Ele não é morno para flertar, irmão. Ele só é morno quando o assunto é reino de Deus. E o que o crente morno causa em Deus? Diz a Bíblia, lá em Apocalipse, em uma das 7 cartas, que o crente morno causa náuseas, deixa Deus com dor de cabeça, ao ponto de Deus desejar vomitar esse indivíduo. Olha que forte. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: que tipo de crente tu é? Ops. Aleluia. Não tem mais como tu ser frio, tá? Pelo menos aqui na aliança eterna não tem, porque você já sentiu os mistérios de Deus, já foi tocado por Deus. Então frio não tem mais. Você só tem 2 opções: ou você sabe o Quarteto Fantástico? Em chamas. Ou você é morno. Ou você é, ou você não é, meu amigo. Ou você tá, ou você não tá. Ou você faz. Ó, pastor, não tem nem meio termo. Não tem meio termo. O muro pertence a Satanás. Ou você pula na fogueira e queima, ou você é expelido pelo ambiente, pela atmosfera e por tudo aquilo que Deus está fazendo aqui. Irmãos, os crentes mornos, eles são verdadeiros
críticos de um ambiente como esse. Olhe para mim. Por que a chama tem se apagado na vida de tantos discípulos de Jesus? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Em todas as áreas da nossa vida, nós estamos vivendo a apostasia da fé. Olhe para mim. Pessoas abandonando o ministério, pessoas abandonando a fé, pessoas abandonando a carreira. O mesmo Paulo que escreve Romanos 12, dizendo que esse sacrifício é um corpo vivo, puro, santo e agradável, é o mesmo Paulo que termina o seu ministério e diz: ei, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Por quê? Porque o fogo não se apagou do altar da vida de Paulo. Olhe para mim. A minha tristeza nesses dias é ver tão pouco de Espírito Santo em crentes tão antigos. Como é que crentes tão antigos parecem que depois de tantos anos ouvindo a palavra, na hora de reagir às adversidades da vida, não sai nada de Espírito Santo, não sai nada do que aprendeu durante anos, não sai nada de evangelho nas posturas de gente que caminha com a gente há tanto tempo. Altares que o fogo se apagou, altares que não há mais chama alguma, vidas cujo altar não existe mais sacrifício algum, porque o que mantém a chama viva, irmão, é o sacrifício. E o fogo do Espírito só desce onde existe altares que têm sacrifícios. A impressão que eu tenho é que a chama na vida de muita gente tem se apagado com facilidade. As pessoas estão tendo dificuldades de manutenir essa relação com Deus hoje em dia, porque todos os dias estão sendo tomados, sequestrados, desnutridos. É fácil hoje vermos a chama desses altares se apagando, porque nós não conseguimos tratar com os problemas e dores da própria vida. E as reações revelam se ainda há sacrifício no nosso altar, ou se o nosso altar ainda tem alguma fagulha de Deus. Por que a chama tem se apagado na vida da maioria de nós? Por que nós, como igreja, nesse século 21, estamos nos reduzindo de filhos a religiosos, a cumpridores de dogmas? Por que estamos simplesmente reduzindo um culto como esse a uma simples liturgia sem vida? De herdeiros a cumpridores de dogmas. Por que o fogo se apaga? O fogo se apaga quando nós gastamos mais tempo com aquilo que Deus dá do que com aquilo que Deus é. O que eu estou falando aqui? Que se o nosso corpo é o sacrifício que mantém esse altar vivo, o fogo se apaga quando nós gastamos mais tempo com aquilo que Deus dá do que com aquilo que Deus é. O que Romanos 12 fala? Romanos 12 fala de apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo. E o que nós fazemos? Nós tiramos esse sacrifício do altar. A gente controla e manipula esse sacrifício que é a gente mesmo. O que a palavra corpo significa? No original, a palavra corpo é soma. Vem da expressão somata, que significa matéria. Paulo está dizendo: apresente o vosso corpo como sacrifício vivo. Ele está dizendo assim, igreja, esse sacrifício apresentado num culto racional, ele é de vertente material, é uma entrega material, é a nossa materialidade. A chama consome matéria. Esse corpo, esse soma que eu sou e você é, não é em essência o que eu sou nem o que você é. Olhe para mim, corpo
é aquilo que eu tenho. Por que a chama tem se apagado? Porque nós gastamos mais tempo com a matéria. Por que a chama tem se apagado? Porque para nós a sobrevivência dessa matéria, o Deus que estamos adorando, que é o nosso ventre, tem se tornado mais importante do que quem Deus é. Enquanto você gastar mais tempo com aquilo que Deus te deu, a chama que Deus quer queimar, ela vai se apagar. Por que eu estou dizendo isso? Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela, diga: corpo não é o que você é, mas é aonde o que você é existe. Diga: corpo é onde o que você é, em essência, habita. Você não é um corpo que possui um espírito, mas você é um espírito que possui um corpo. Se Paulo está dizendo, olha para mim, que nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, presta atenção, olha aqui para o pastor. Então, eu não sou este corpo. Se esse corpo vai ser consumido, quem eu sou de verdade não é o corpo que vai ser consumido. Corpo não é aquilo que eu sou, corpo é aquilo que eu tenho, aquilo que Deus me deu. Por que a chama tem se apagado? Porque nós gastamos mais tempo com aquilo que Deus nos deu do que com aquilo que Deus é. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga: chegou o tempo, essa é a madrugada de você sacrificar a matéria. Diga: esse é o tempo. Diga: essa é a madrugada que Deus está te convocando para você vir para o altar, para amarrar tua matéria, para matar teus desejos, para deixar e renunciar aquilo que precisa ser renunciado. Essa é a convocação que Deus está liberando. Deus está chamando ofertas voluntárias, e aquele que está disposto, por favor, levanta a mão, faça alguma coisa, diga: eu sou a oferta. Ao meu ser, o Espírito vem. Diga para o seu irmão, diga para o seu irmão: amarre hoje. Faz o céu. Diga: amarre hoje essa matéria no altar. Diga: essa matéria hoje, ela vai sair torrada, tostada, queimada, mas o fogo vai continuar queimando. Olhe para mim, olhe para mim. Acho que eu já falei isso aqui alguma vez, não lembro. Olhe para mim. Você não é esse corpo, irmão. Você não é esse corpo. Você pode olhar para o pessoal que está ao seu lado, diga: se preocupe não, você não é esse corpo. Diga: esse corpo, ele nasceu para estar no altar. Diga: esse corpo nasceu para ser sacrifício. Diga: nasceu para ser sacrifício. E você tem que entregar ele vivo, santo, puro. Que isso é culto racional. Se você não oferta a tua materialidade como sacrifício, não há fogo. Olha aqui para mim, vou repetir: você não é esse corpo. Por que eu digo que você não é esse corpo? Porque quando você morrer, esse corpo vai para onde? Esse corpo volta de onde ele veio. Ele volta para a terra. Diga: terra. Agora, por favor, quem você é de verdade vai para onde? Se você é corpo, emoção e espírito, se o teu corpo, quando morre, vai para a terra, então você não é esse corpo que você tem. Quem você é de verdade vai para onde? Se o corpo vai para a terra, significa que você não é esse corpo. Esse corpo é a estrutura aonde quem você é de verdade habita. Você é espírito.
Seu corpo, que é o sacrifício, vai para a terra, mas seu espírito volta para o lugar de origem. Você veio de Deus e vai voltar exclusivamente para Ele. Faz o céu descer. Pastor Madison, o que é esse corpo? Esse corpo é o sacrifício, irmãos. Esse corpo é a oferta, irmãos. Esse corpo é o holocausto. Ele não pode dominar você. Ele não pode governar você. Você está entendendo? Você tem que dominá-lo. Deixa eu frustrar você. O seu corpo, essa matéria, ela nunca vai se converter, porque ela vem de uma semente corrompida, a semente do primeiro Adão. Por isso que ela vai ter que passar pela morte, pela transformação. Quem está aqui, diga amém. É por isso que nos últimos dias, no arrebatamento, na volta, os mortos que morreram em Cristo Jesus, diz a Bíblia, que eles vão ressuscitar com um corpo glorificado. Você está aqui, diga amém, irmão. Então, por favor, essa matéria aqui não se converte, ela tem que ser dominada. O safadão, o ricardão, a piriguete, o mentiroso, você está aqui, ele tem que ser dominado. E como é que se domina essa natureza? Com renúncia, com sacrifício, com santidade, com entrega, com holocausto, amarrando a vida no altar. Ah, pastor, eu tô frio. Pouca renúncia. Deixou de cumprir o ritual do holocausto. Está gastando mais tempo com quem você é, com o que você tem. Está gastando mais tempo com isso aqui, ó. Está investindo mais tempo com o corpo, com a vida. Ah, pastor, eu estou tão frio. Por que você está frio? Só existe uma razão de você estar frio: falta de sacrifício no altar. Porque a Bíblia vai dizer que aonde tem sacrifício tem fogo. O fogo arderá continuamente no altar por causa do holocausto, do sacrifício, da oferta. Se você retira o sacrifício, se você tenta manipular o sacrifício, o que acontece? A chama se apaga. E uma vida cristã sem chama, sem fogo, é um vazio existencial. É uma vida vazia. É alguém que não está vivendo a sua vida em plenitude. Tem alguém aqui? Diga amém. Diga amém. Então diga para o seu irmão: pare. Diga: pare de fazer as vontades do teu corpo. Cuide dele, mas não idolatre-o. Faça coisas que te façam bem, mas tenha equilíbrio, entendendo que ele vai perecer, ele vai voltar para o lugar para onde veio. Mas quem você é de verdade é influenciado por ele enquanto você está nele. Porque da mesma forma que essa camisa aqui, o que essa camisa é para o meu corpo, esse corpo é para o meu espírito. Você está aqui? Diga amém. Você está aqui? Diga amém. Você está aqui? Diga amém. Quando é que a chama se apaga? Quando nós gastamos mais tempo com o corpo, com aquilo que a gente tem,
do que com aquilo que a gente é em essência. Por isso que Paulo vai dizer: esse corpo que você tem não é o que você é, mas é aquilo através do que você existe. É um material que você deve usar como altar de adoração a Deus, e não para ser objeto da sua adoração. Então, irmão, 2024 também estabeleça jejum. Vai gastar tempo lendo a tua Bíblia. Estabeleça turnos de oração. Pega a tua carne e traz para o culto, traz para a célula. Você está aqui? Porque se você não sacrifica Ele, Ele vai governar você. E sabe o que vai acontecer? Em momentos como esse, Ele vai dominar você ao ponto de você não vir mais. Ele vai desejar ficar em casa dormindo. Ele vai achar que o culto da semana não é importante, você não precisa estar. Por quê? Porque Ele precisa descansar. Ele vai te dizer que você não deve mais se envolver com as coisas da igreja, porque não é sua responsabilidade, e que agora você tem uma agenda paralela, onde Deus não está nela. E nós precisamos entender que nós não somos este corpo e nem a vontade dele. Nós somos seres espirituais. Precisamos nos mover pelo Espírito. E quando é que o Espírito vem? Quando é que ele está? Quando é que ele se manifesta? Quando ele percebe que nesse altar da vida há um sacrifício que é o nosso corpo. Por que a chama tem se apagado? Porque eu uso o que Deus me deu como objeto da minha adoração. Nos tornamos verdadeiros corpólatras. Adoramos a nós mesmos e aos deuses do nosso ventre. Somos adoradores da nossa própria imagem. Somos adoradores do que parecemos ser, não do que de fato Deus é. Tem alguém aqui? Diga amém. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: mata. Diga: mata esse infeliz hoje. Espírito vem. Vivo. Eu não estou com vontade, mas eu vou. Eu não estou sentindo nada, mas eu vou continuar orando. Porque eu não me movo pelo que eu sinto, eu me movo pelo que eu creio, por aquilo que está escrito. Você está aqui? Esse é um tempo onde Deus está levantando uma igreja que não se move mais por sensações epidérmicas, por arrepios, mesmo que os teus olhos não estejam vendo nada, mas o teu espírito sabe que o teu Redentor vive. E espere só mais um pouquinho de tempo e Ele voltará. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Diga: essa é a noite de você amarrar. Diga: de você se amarrar voluntariamente. Diga: não tem Madison, não tem Renata, não tem nada, não. Tem você desejando ir. Está aqui Levítico 6:13. Arão, o sacerdote, tinha um cordeiro, matava o cordeiro, levava o cordeiro morto para o altar. Romanos capítulo 12, não é mais cordeiro. Paulo está dizendo: apresente agora o vosso corpo como sacrifício puro, vivo, santo e agradável a Deus. No Antigo Testamento a oferta, o holocausto era manipulado. No Novo Testamento eu entendi, e porque eu entendi, eu me oferto voluntariamente. Eu estou aqui, Senhor, para ser o sacrifício que o Senhor quer usar, para ser o sacrifício que o Senhor quer queimar. Diga para o seu irmão, diga: a chama se apaga porque você gasta mais tempo com aquilo que Deus te deu do que com aquilo que Deus é. Segundo, a chama se apaga
quando a sua definição de culto não passa de uma prática esporádica e litúrgica de um dia da semana. Qual é o nosso problema? A gente acha que a vida, o culto, se resume àquilo que acontecia em Levítico 6. E o que acontecia? De tempo em tempo tinha essa cerimônia. O povo pecava. Vamos fazer a cerimônia para expiação do pecado. Lá vai o sacerdote. Pecava. Sacerdote de novo. Quando Paulo configura o culto em Romanos 12, ele está dizendo: igreja, agora que você sabe que é o sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, vocês precisam entender que culto não é aquilo que acontece no domingo às 18 horas. Agora, igreja, vocês precisam entender que culto não tem a ver com lugar e tempo. Vocês precisam entender que culto não é uma prática na vida, mas é uma vida praticada segundo a vontade de Deus. O que é o culto? Não é aquilo que acontece aqui nessas quatro paredes em 2 horas. O que é o culto? É a vida que eu dedico a Deus na segunda-feira, nos contextos sociais que eu vivo. É lá que tem que ter sacrifício. Ah, pastor, a gente ouve muito isso. Aqui não, só lá na igreja que eu pastorei. Culto frio, que culto gelado. As pessoas hoje, elas estão reclamando da frieza do culto, exatamente porque não estão tendo culto na vida. Culto não tem vida, pastor. Lógico, você não está tendo culto na vida. A gente precisa definir o que é culto. Você está aqui, irmão? Culto não se resume àquilo que fazemos 18 horas num prédio chamado igreja. Culto não tem a ver com o lugar ou tempo, mas vem a hora e já chegou. Não se trata de ser em Gerizim ou em Jerusalém. O culto forte não é lá nos samaritanos e nem aqui nos judeus. Eu estou aqui no meio, entre os dois, fazendo a conexão. E digo para vocês, vem a hora e já chegou. Que o Pai está procurando são os verdadeiros. Não entendeu. Os verdadeiros. Verdadeiros quem? Verdadeiros adoradores. E o que é um adorador? Aquele que está disposto a sacrificar a si mesmo, para que a vontade dele seja estabelecida. O som do leão da tribo de Judá são os... Diga você, irmão, diga, estamos acabando. Diga culto. Diga você, irmão, culto. Diga culto. Diga culto. É uma vida praticada segundo a vontade de Deus. Eu já falei isso aqui, mas eu amo muito a expressão de culto no Antigo Testamento. A primeira vez que aparece a palavra culto no Antigo Testamento é quando Deus diz para Adão, olhe para mim por favor. Quando Deus coloca Adão no jardim e Deus diz: Adão, você vai governar. Você vai cuidar do jardim. E nessas ordenanças de Deus para Adão no jardim, Deus diz: Adão, você vai cultivar. Primeira vez que aparece a palavra culto dentro de uma palavra. Essa palavra cultivar no hebraico é abade. Diga abade. Abade é cultivar.
cultura. Abade é culto. Então quando Deus diz, Adão, você vai cultivar. Adão era espiritual. O que Adão entende? Quando Deus diz, Adão, você vai cultivar o jardim. Adão entende o seguinte: Adão, você vai viver no jardim um cultivo tão grande que se transformará em uma cultura. E essa cultura diária no jardim vai se transformar no teu culto. Tudo que você faz no jardim de cultivação é uma cultura que se transforma em um culto. Acho que você não entendeu. Eu vou exemplificar de uma outra forma. Quando Jesus ele diz que o reino já chegou, ele está falando exatamente da responsabilidade dos seus seguidores. O reino visível, a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém física, ainda não. Mas quando ele declara, chegou o reino de Deus, ele está dizendo que nós que somos representantes, embaixadores do rei, precisamos viver nessa terra o abade, esse cultivo, esse cuidado, e esse cultivo que é um culto, que não é aqui, mas é quando a gente sai daqui, ele vai se transformar em uma cultura, uma realidade que vai transformar a geografia aonde nós fomos plantados. Acho que você não está entendendo. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Diga: o fogo arderá continuamente no altar, e o fogo será tão grande, tão forte, por causa do nível de holocausto, que a tua vida vai se transformar numa cultura. E essa cultura vai ser um culto diário na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, no bairro que você mora, aonde você for, você vai exalar essa realidade de Basileia. Chegou o reino de Deus na terra. Buscamos tua face. Olha aqui. Não deixe. Tudo que eu faço, eu dedico a ti. É um sacrifício a ti. Se eu só lavo louça, se eu só varro casa, se eu só cuido dos afazeres domésticos, eu estou fazendo como oferta e sacrifício a ti. Ninguém está vendo e ninguém precisa ver, mas Deus está recebendo o teu holocausto. Você está aqui? A empresa que Deus te deu, ela não se resume em você ganhar dinheiro. A empresa que Deus te deu é uma agência, para que as pessoas que trabalham lá, ou são consumidores dela, beneficiados por ela, sejam influenciados por essa cultura do teu culto na vida. Ah, irmão, eu acho que nós estamos perdendo a noção do que é o reino de Deus. Jesus está dizendo que Ele chegou, porque os cegos estão enxergando. Você está aqui, irmão? Você está aqui, querido? Demônios estão sendo expulsos. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas o diabo, ele quer paralisar você em você, para que você olhe para você e se preocupe com você, quando na verdade a preocupação não deve ser com você, o entendimento deve ser outro. A pergunta é: Senhor, o que eu posso fazer para que esse fogo queime sobre a minha vida e eu me torne um culto na vida todo dia? Olhe para o seu irmão, estou encerrando. Diga para ele, diga: chama se apaga. Diga: chama se apaga. Diga: chama se apaga. Quando você resume, não, irmão, está feio. Quando você resume, culto, a liturgia.
que é isso aqui? É a reunião dos santos. O que a gente vem fazer aqui? Olhe para mim. Você não vem aqui atrás de uma nova palavra para receber. Você não vem aqui à procura de uma oração de um guru. Olhe para mim. O que você vem aqui? Você vem fazer aqui o que é para ser feito. O que é para ser feito? Você vem para cá para reunir com os demais, para colocar para fora o culto que você vive na sua vida. Esse ajuntamento aqui tem que ser um ajuntamento de explosão. Por que de explosão? Porque você já está cultuando na vida. A sua vida é um culto. Agora, quando não tem culto na vida, você usa a igreja para ter uma nova palavra, para ter um renovo, para ter uma unção, para ter uma oração mágica do pastor. Você usa a igreja como ferramenta para te beneficiar. Mas eu quero que você entenda que esse lugar aqui não é para te trazer benefícios. Esse lugar aqui é um verdadeiro altar onde você já vem de casa decidido a morrer. Eu vou falar uma coisa que eu tenho falado lá na igreja. Deus, Ele nunca vai abençoar uma vida que Ele quer que você perca. Eu vou repetir para que você saia daqui gravando isso. Deus nunca vai abençoar uma vida que Ele deseja que você perca. Porque às vezes você está gastando o seu tempo, que é precioso, que está se acabando, para buscar uma vida que Deus não quer que você tenha. Aí Ele está te chamando: ei, se você de fato quer achar a vida, perdê-la, entrega, renuncie, oferte. E nessa madrugada eu quero desafiar você a, antes de tirar alguma coisa do seu bolso, eu quero desafiar você a entregar a verdade que está no teu coração. Você está aqui? O que Deus faz com Caim? Antes de Deus rejeitar aquilo que sai da mão de Caim, Deus rejeita primeiro quem? Deus rejeita Caim. Sabe por quê? Porque não é o que fazemos, mas é a verdade de quem nós somos. Estrela da manhã, leão que ruge. Você pode dar 100, 1 milhão de reais para o pastor Maides comprar esse terreno na frente, mas se aquilo que você entrega não sai da verdade de quem você é, para Deus é só um dinheiro. Agora, antes dessa oferta de 1 milhão chegar no altar, se o teu coração chegou primeiro, querido, você pode entender que não se trata de 1 milhão ou de 10 reais, se trata da verdade, da entrega daquilo que você está ofertando no altar. Então a convocação dessa madrugada é: quem deseja se transformar em um holocausto no altar do Senhor? As meninas da dança profetizaram dançando aqui. Onde estão os nazireus? Uau, essa música me empolgou nessa cadeira. Aqueles que vão entrar em aliança, aqueles que não vão se importar porque estão descalços, porque entenderam que a responsabilidade agora é de gemer pela nação, é de interceder pela nação. É alguém que se coloca em chamas para que haja um incêndio nessa cidade, na nação brasileira. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: é você. Não tem mais para onde fugir. Diga: é você. É você na tua casa, é você na tua empresa, é você na tua faculdade, é você na tua escola. Deus quer usar você. Não tem mais caminho de volta, não tem mais como você voltar. A ponte foi quebrada, é você. Apaixonei um cordeiro. Tem alguém nessa madrugada que deseja? Messias,
Estrela da manhã, leão que rugirá. Tem alguém nessa madrugada? O filho, apaixonei um cordeiro. Tem alguém nessa madrugada? Devoção ao Messias. Estrela da manhã, Palavra de Jesus. que rugirá. Ah, como eu gostaria que vocês já estivessem acesos, em chamas. Tem alguém aqui? O profeta está na beira do rio Quebar. Ezequiel. De repente ele vê rodas de fogo, arcos, a roda grande entrando dentro da pequena. E Ezequiel se aproxima um pouco do rio. E o que ele vê? A Bíblia diz que ele vê anjos. E Ezequiel declara: eles estão zigue-zagueando como fogo. Você está aqui nessa noite, irmão? Eu não sei se você está entendendo, mas nesse tempo de caos que nós estamos vivendo, o que precisa nos manter firmes, o que vai nos manter firmes, é o fogo de Deus dentro do nosso coração. Com poder, com poder. O que João vê no Apocalipse? Ele vê um homem cujos olhos são como chamas de fogo. Ele virá abalar a terra. Tem alguém aqui? Com poder. O que Moisés vê quando ele está apacentando as ovelhas do seu sogro no deserto? Ele olha para o monte e ele vê uma sarça que queimava, mas não se consumia. Aquele fogo que queimava a sarça, mas não consumia a sarça, atrai Moisés. E quando Moisés chega perto daquela sarça, a sarça diz: Moisés, eu te chamei. O que os hebreus viam no Monte Sinai? Os hebreus viam no Monte Sinai que gerava medo neles: trovões, relâmpagos, fogo, fogo. O que a Bíblia diz? Que Deus é fogo consumidor. Claro como o sol, feroz como Aleluia. um trovão. Ele virá. Aleluia. Terra. Coloque a mão sobre a pessoa que está ao seu lado, sobre o ombro dela. Abra sua boca e libere uma rajada de fogo. Que haja um destravamento nessa noite. Devoção ao Messias. Estrela da manhã, leão que rugirá. Feche os seus olhos. Coloque a mão. Você que fala em outras línguas, seja ativada nessa noite, em nome de Jesus. Você que tem língua estranha nos lábios, você que tem fogo de Deus nos lábios. O diabo não sabe interpretar línguas de fogo, irmão. O diabo não sabe interpretar língua estranha. E aquele que ora em línguas, ora a Deus. Então, por favor, um dia você foi selado por esse Espírito e ele continua aí. Receba, 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 receba. Rebalabaraba sorererebalara, repapapa sorererebalaba, repapa sorerebalaraba. Xereblabasso, repapa sorererebalaraba sorere. Vamos lá. Abra sua boca. Abra sua boca. Quem tem língua estranha, libera esse sinal e esse selo, que é uma ferramenta de batalha espiritual. Vamos lá, aliança eterna. Entre em aliança nessa madrugada. Os céus estão sendo fendidos. Fendidos!